E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário que está acontecendo no mundo cripto, mas claro, com esse pano de fundo do que está acontecendo de modo geral, com todos esses conflitos geopolíticos somado a decisões de política monetária, eu chamo agora a Bruna Aleman, ela que é head de internacional da Nomos e ficou conhecida no mundo cripto por lançar o desafio R$50 em Bitcoin toda quarta-feira. Bruna, muito bem-vinda aqui no Cripto na Real. Imagina, é uma honra estar aqui com você. Não sabia que meu desafio estava tão famoso. Ficou famoso no mundinho cripto e eu queria justamente entender, antes de mais nada, o que te motivou a fazer esse movimento de lançar esse desafio para o pessoal nas redes sociais? Na verdade, eu lancei em janeiro do ano passado nas redes sociais um conceito, na verdade foram 30 lives, durante 30 dias no mês de janeiro, foram 30 lives que estavam voltadas para as pessoas entenderem o movimento de reserva de valor. É uma coisa muito difícil. Quando você fala sobre investimento, então quando nós estamos falando sobre criptomoeda, não tem como eu não trazer a história do dinheiro. Então assim, são conceitos mesmo, conceitos de escola. A história do dinheiro, a evolução da história do dinheiro, o que era uma reserva de valor, o que não era, como se desenvolveu. Então primeiro a gente fala sobre escambo, depois qual foi a importância da prata, qual foi a importância do ouro, todos esses produtos, até os meios de pagamento que a gente não conhece mais, para aí sim chegar e mostrar para as pessoas qual era a relevância da criptomoeda, né? Então, como que a gente chegou até aqui numa moeda digital? Exatamente. E aí sim, dentro desse contexto, vamos olhar o longo prazo. Por quê? O que está acontecendo hoje é uma movimentação para daqui 15 anos, 20 anos. Ou até menos, porque se a gente olhar a evolução do dinheiro em si, nos últimos anos, cada vez mais está diminuindo esse espaço-tempo. Então, a criptomoeda provavelmente pode ser que em menos de 10 anos ela vá se desenvolver cada vez mais. E por que especificamente o Bitcoin? Claramente, por tudo que está em volta dele, né? Eu não queria falar palavras difíceis, né? Mas a gente fala o paper dele em volta, a tecnologia dele e principalmente a escassez, o projeto em si do Bitcoin. Então eu falei, se vamos começar, vamos entender para onde o dinheiro vai. O dinheiro vai para onde? Para o Bitcoin. Mundialmente já, então, aceito, a gente já sabe, as regulamentações sendo colocadas. Então, nós vamos fazer isso para que no futuro aquilo você enxergue. Entendendo que, por que R$50? Vou falar por quê. Então, explicando a reserva de valor, agora por que os R$50? Eu não quero que impacte na vida do investidor. Não vamos colocar todas as apostas. Eu entendo dos mais diversos, assim, por mais que a gente entenda que o Bitcoin lá na frente vai ser essa moeda reserva de valor, pelo menos é a tese que eu acredito pelos estudos, eu não posso colocar o patrimônio de uma família extremamente no risco. Sim. Mas a gente sabe que o potencial de crescimento exponencial é muito grande. Então, R$50 você pode apostar nisso e eu tô te dando toda a base para que você acredite. Se você se sentir confortável, não vai impactar no seu patrimônio. Você vai continuar investindo, mas você também vai apostar no desenvolvimento tecnológico do dinheiro, que eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre o que está ao redor do Bitcoin, dos criptoativos e o que fez com que, principalmente o Bitcoin oscilasse tanto na semana que passou. A gente teve a super quarta e a gente viu, inclusive, o Bitcoin voltando a subir um pouquinho mais, mas voltou a cair no restante da semana. Eu queria entender o que está fazendo na sua avaliação. O Bitcoin se afasta cada vez mais daqueles 115 mil dólares que a gente viu lá no ano passado e que animou tanto o investidor. Vamos lá, a gente vai trazer, eu estava discutindo, né? Então a gente já consigo trazer 3 coisas. Primeiro, o dólar, né? Então se a gente olhar o cenário dos Estados Unidos hoje, vai manter a taxa de juros, apesar de o Banco Central não ter trazido uma fala muito dura, né? Ela não foi relativamente dura, ela foi branda. Você tem ali uma discordância entre as diretorias do Banco Central para o corte efetivo de juros. Então, todo mundo entra num estado de alerta.
alerta, você está mais conservador. A gente pode até ver, inclusive, essa cotação, como é que foi na semana passada, para a Bruna até mostrar para a gente aqui um pouco sobre esse desempenho. A gente entendendo um pouco sobre como que o mercado está em alerta. Pode continuar. Exato. Então, o mercado, você olha, aqui, né, e nas outras semanas anteriores, nós estávamos vendo uma oscilação, principalmente diária, se nós vemos nos últimos 6 meses, a gente tem ali, mas uma oscilação entre 1 a 2% negativo por dia do Bitcoin. Então, essa expectativa, esse 89 mil, nada mais é do que uma resposta que o mercado já estava esperando. Então, não quer dizer que o Bitcoin vai crescer. Na verdade, é a resposta que o mercado já estava esperando. Confirmou. Que é uma posição branda e que não haveriam cortes nos Estados Unidos, né? Então, isso. Agora, qual o cenário? Por que ele se afasta? Como o mundo está desenhando para o conservadorismo, nós vamos para o investimento mais seguro do mundo, que é o Tesouro Americano, que abre um buraco para um outro ponto nos Estados Unidos, que é a dívida pública americana. Porque cada vez mais as pessoas colocando mais para o lado conservador, com juros ainda relativamente altos nos Estados Unidos, mais juros o governo americano tem que pagar e mais cresce a dívida dele. Concorda comigo? Então, por isso, uma pressão política muito grande para o corte de juros. E isso vai afastando de outras moedas, como moedas não, vamos falar outros investimentos. O crescimento do ouro, que é a proteção da proteção, as pessoas saem do dólar e acaba acontecendo esse efeito desdolarização. E o segundo ponto, o Bitcoin precisa de liquidez em um mercado com apetite a risco. Não é o cenário. A gente está vendo o oposto nas últimas semanas. Exatamente. Então, ele precisa, o dólar, querendo ou não, ele deveria enfraquecer? Deveria, mas as pessoas continuam investindo no Tesouro Americano. O volume acaba indo, ainda está indo para lá. Isso acaba fortalecendo o dólar. A gente não pode olhar o dólar, a cotação do dólar, só voltada para os 5,20 que nós estamos olhando. 5,20, 5,30 nas últimas semanas aqui no Brasil. Sim. Nós temos que olhar no mundo inteiro em relação às outras moedas. Por mais que ele esteja perdendo força, ele ainda é muito forte. Não é um mercado ainda para o Bitcoin, mas de uma forma totalmente incoerente, é hora de comprar. Ele está se afastando. Geralmente nós compramos na baixa e vendemos na alta. No meu desafio, que nós estamos já na 24ª semana, em várias semanas, nós compramos com um preço muito alto. Então, assim, muito próximo a 114, 115, todo mundo, Bruna, continua a comprar? Eu falei, é a constância que vai fazer a diferença. Agora que ele caiu, talvez seja válido avaliar, colocar mais, porque ao longo do tempo a gente sabe que ele vai crescer. Mas o cenário de médio prazo desse ano, ele não está muito favorável enquanto os Estados Unidos não resolveu os pontos dele e nós não tivermos apetite ao risco, liquidez e apetite ao risco. E qual que seria o movimento, então, até para o investidor acompanhar, o investidor que gosta de investir em cripto, é tentar entender esse cenário e entender que, olha, assim dá para comprar porque está mais baixo, é o momento de aproveitar realmente, diante desse cenário de que tudo bem, todo mundo está com medo de investir. O que fazer nesse caso? É olhar para um longo prazo mesmo, Bruna? É olhar para o longo prazo. Tem que olhar. Aqui é uma tese de longo prazo. Nós não temos dados históricos o suficiente para você falar como ele vai se comportar de acordo com todas as notícias macroeconômicas. Pelo contrário, o Bitcoin ele está criando a sua história dentro dos conceitos macroeconômicos e como o mundo está se movimentando. Principalmente determinadas nações, por exemplo, que também estão criando as suas reservas na criptomoeda, no Bitcoin. Então, o que você precisa observar é exatamente aquele efeito comportamental contrário. Quando todo mundo está com receio ou quando todo mundo está falando que está caindo, é o momento de você comprar. Qual que é a linha tênue? Sempre abaixo do seu preço médio. Sempre quando você compra, você tem o preço médio ali que você está comprando. Se tiver muito abaixo, é o momento de você comprar um pouco mais. Isso daí vai diferenciar de cada um. Se tiver acima, estabeleça o mínimo. O mínimo é R$50. Você vai sempre estabelecendo o mínimo. Está abaixo do seu preço médio, compra mais. Está acima, compra o mínimo para você manter essa constância. E lembrar que o cenário do Bitcoin vai mudar a partir do momento que tiver corte de juros nos Estados Unidos. Então, eu acho... Você aqui, nos 6 primeiros meses, acho difícil, mesmo com troca dentro do Banco Central,
tem coisas muito maiores ali que estão envolvidas e o receio do efeito rebote em relação à inflação e os juros dos Estados Unidos, que ainda não estão relativamente controlados, mas quando a movimentação estiver saindo dos mercados emergentes que estão com taxa de juros alta, então é um primeiro risco a ser assumido. O segundo risco vai, mercado emergente caindo taxa de juros, os mercados como europeu e Estados Unidos caindo mais a taxa de juros, aí o apetite vai para o risco, vai para a Bolsa de Valores mundial e aí sim o segundo risco acaba sendo a criptomoeda. E aí, aproveito que você falou de mercados emergentes, queria que você falasse um pouco sobre o apetite dos investidores brasileiros. Como é que você enxerga esse apetite? Porque a gente está num cenário que hoje está valendo fazer um movimento para um tesouro direto, enfim, porque a gente está com uma taxa de juros altíssima em 15%, acabou de ser confirmada agora pelo Banco Central também. Você acredita que a gente está com investidores brasileiros cada vez mais fugindo dos criptos porque tem esse cenário de taxa de juros muito alta ou não? Como é que você está acompanhando isso? Com certeza. Primeira resposta do investidor brasileiro, mas eu ganho 15% na renda fixa. Com toda certeza. Mas o processo de educação financeira do brasileiro está mudando bastante. Ele está conseguindo entender o que são esses riscos. O ponto é uma confusão, porque nós viemos do final do ano passado, começo desse ano, com muitas mudanças em relação a impostos, muitas mudanças relacionadas a investimentos, muitas até as pessoas com uma falta de confiança, uma confiança um pouco abalada, se assim a gente pode dizer, em relação à renda fixa. Então isso tem movimentado e tornado o investidor brasileiro, ele está consumindo cada vez mais informações e se educando mais. Pode afastar? Pode. O investidor brasileiro, nós ainda somos muito pequenos, a gente não tem um volume muito grande para movimentar mercado. Ao mesmo tempo, ele está olhando um pouco mais o longo prazo, ele está vendo que aquilo não vai ficar para sempre, né? Então ele está vendo que a renda fixa também não é tão segura quanto ele imaginava. Então, acho que aquele conceito de diversificação está entrando cada vez mais ali na carteira do investidor brasileiro, ele está entendendo melhor aquilo e ele precisa entender que, assim, a renda fixa também serve para você ter um custo de oportunidade, você ter um valor de oportunidade, né? Eu estava fazendo uma carteira de uma cliente ontem mesmo, reserva de emergência, reserva de oportunidade num CDB de liquidez diária, para quê? Para comprar mais Bitcoin, para comprar dólar quando baixar mais. Então, assim, é esse momento que você faz essa transição. E lembrar, você tem que se sentir confortável. Cripto hoje para o investidor, eu não direciono mais de 5% de tudo que ele tem investido. E que ele fale, eu sei que eu vou esquecer aquele dinheiro. Conforme você vai investindo e você vai criando aquele hábito, você vai entendendo, você vai passar sufoco quando cair muito. E daí depois vai ver que vai crescendo, você vai entendendo aquele investimento, você vai conseguir colocar cada vez mais. Mas é assim, é abrir mão da renda fixa. Eu tenho certeza, eu sou suspeita. Eu prefiro até a cripto à Bolsa Brasileira, mas daí é muito polêmico. E aí, assunto para outro programa, e a gente chama a Bruna também mais vezes para conversar com a gente. Bruna Allamann, obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você.